Nos últimos tempos, crescem especulações sobre a marca da besta. Essa situação se encontra no verso 17 do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Os estudiosos deste tema se esqueceram de que as imposições não se limitam à marca da besta. Existe uma segunda situação. O nome da besta será, mais uma vez, tanto quanto o sinal da besta, imposto. Aos que venham acessar, o conteúdo aqui apresentado tem materiais adventistas, considerando que existem discordâncias entre os adventistas e suas ramificações, inclusive os que consideramos adventistas históricos. Porém, acreditamos que algumas situações aqui apresentadas poderão ser interessantes, inclusive a outras denominações. É bem difundido entre os adventistas e suas ramificações que o sinal, a marca da besta, é o domingo, ou a mudança do sábado para o domingo. No ano 321, Constantino, que é, em Roma, o fundador da igreja, impôs o seguinte decreto: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. E assim, os adventistas concluem o seguinte: se a Escritura, em Ezequiel 20, declara que o sábado é o sinal de Deus, o oposto a isso, ou seja, o domingo, é o sinal da besta. Coincidentemente, como já relatamos, o domingo é um dos marcos do governo de Constantino, um falso converso que, na realidade, era adorador do sol. Porém, o tema mais específico aqui é o nome da besta e, com base na forma adventista de pensar, podemos aplicar a seguinte regra: se o sinal da besta, neste caso o domingo, é o oposto ao sábado dos judeus, o nome da besta, portanto, é o oposto, oposição ao nome do Messias, que é de origem judia, com o nome Jesus Cristo. A história retrata que o cristianismo, através do nome Jesus Cristo, foi uma religião imposta e será novamente, porque a besta é cristã. Encontramos os títulos nos tempos: a Inquisição, as Cruzadas, a imposição da fé cristã, Domingo Cristão, e temos o seguinte relato histórico. En la Edad Media, el Papa era un general porque la manera más eficiente de difundir el Evangelio era a través de los ejércitos. O cristianismo ergueu seus pilares pela cruz e pela espada. A cruz era uma bandeira, um símbolo de guerra da religião cristã que, por Cristo, perseguia e matava os dissidentes. Temos esse tempo ocultado pela religião que, na Escritura, se apresenta de várias formas. Uma dessas formas encontramos em Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Esse poder que destruiu os santos é o cristianismo, que é, desde o seu começo, representado por uma religião que representa a besta. É a maior religião cristã do planeta. Essa religião, de acordo com a história, tendo pontos em comuns com a mitologia grega, teve seu início em Roma, logo nos primeiros séculos. Perseguia e matava todos os de crença diferenciada, entre eles os santos.
O Cristo grego, que dá nome ao cristianismo, foi acrescentado nas Escrituras. O nome Jesus Cristo é usado pela besta desde sempre, e a Escritura declara que a besta estava cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17, verso 3. Acontece, porém, que no hebraico, e somente no hebraico, os nomes estão preservados. Então, esses nomes de blasfêmia se referem às nossas traduções partindo do grego para o latim e assim por diante. Quase todos os nomes que são usados pela besta estão presentes no cristianismo em geral. Essa é uma questão extensiva. Os nomes dos apóstolos, os nomes dos profetas, os nomes dos personagens bíblicos não foram preservados. A Bíblia Tebe, que é uma Bíblia católica, traz a seguinte declaração: as transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos em português afastam-se muito da forma original. Tradução ecumênica, Bíblia Tebe. Essa declaração da Bíblia Tebe de que os nomes bíblicos afastam-se muito da forma original não é nenhum exagero. Por exemplo, o nome Josué, na verdade, é Iehoshua. A diferença é tão gritante e estamos tão desinformados que o original soa como espanto, mas espanto verdadeiro é a forma em que fomos enganados. O nome da besta também será, mais uma vez, uma imposição. Tanto quanto o sinal da besta, serão duas situações, tanto quanto foi no passado, um reflexo. Uma imagem da besta será novamente, e desta vez, de acordo com a Escritura, apoiada pelos sinais dos falsos profetas. No livro de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23, nos é apresentada uma declaração da seguinte forma: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas alegam expulsar demônios. O Filho de Deus, porém, declara que não lhes conhecem e que eles praticam iniquidade. Quando nós pesquisamos pela palavra iniquidade, encontramos a palavra pecado. E quando nós pesquisamos pela palavra pecado, encontramos as palavras transgressão de lei. O ponto que deve ser realçado é que essas pessoas alegam usar um nome e expulsar demônios. O nome que elas usam é Jesus. Preste atenção nas cenas a seguir e compare com a passagem que acabamos de ler. Agora sou eu! Vou amar você para lá! 7 forças que há desse país! Seja queimada agora, diabo! Amarrado! Queima, meu Deus! Queima! Todos amarrados agora vai queimando! Queima, Senhor! Põe a mão atrás! Põe a mão atrás da minha mão! Sai o fogo do trono do meu pai e seja queimado! Queima! Agora, capeta! Olha, fica quieto aí! Em nome de Jesus, todos os demônios-chefes do Brasil estão aqui. Essa situação descrita em Mateus 7, 22 e 23 é reapresentada em Apocalipse 16, versos 13 e 14, da seguinte forma: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs.
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A palavra congregar parece retratar o crescente ecumenismo, mas hoje o tema não é ecumenismo. Essa passagem apresenta 3 entidades: o dragão, a besta e o falso profeta. Essas 3 entidades estão unidas. É o mesmo acontecimento descrito em Mateus 7, versos 22 e 23. O engano é chocante. De acordo com o Apocalipse, esses espíritos de demônios, em uma encenação teatral, fazem sinais e prodígios e fazem isso em nome de Jesus Cristo. Esse é o nome da besta e será imposta adoração a esse nome. E esse é o nome de uma religião. E essa religião é o cristianismo, porque a besta é cristã desde a sua origem. Nos escritos dos Adventistas do Sétimo Dia, no livro Eventos Finais, nós encontramos uma interessante declaração da escritora adventista que, para muitos, recebeu visões de Deus. Na página 144, ela faz a seguinte declaração: Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Satanás não vai aparecer em seu próprio nome. Ele vai aparecer no nome Jesus Cristo, que já é um nome que ele tem usado nessas religiões para sinais de prodígios de engano, fazendo com que as pessoas permaneçam no erro. E a visão de Ellen diz o seguinte: ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Ou seja, será imposta adoração a Satanás. Porém, o nome que ele estará usando será Jesus Cristo, ou seja, será imposta adoração a Jesus Cristo. Esse é o nome da besta, que já foi uma vez imposto no passado e será imposto novamente. Apocalipse 13, verso 17. O que sabemos é que Satanás é um impostor, um falsário, usando um nome falso. Já mostramos em Apocalipse que o dragão, a besta e o falso profeta estão unidos em torno do nome Jesus Cristo. As traduções, partindo do grego, serviram de pretexto para implantar um deus grego. Esse Cristo grego não tem nada a ver com Yahushua Mashiach, que é de origem judia, e a Escritura enfatiza, declara que a salvação vem dos judeus. Muitos não sabem, mas a palavra Mashiach, que no hebraico significa ungido, não é exclusividade do Filho de Deus. Em Israel houve vários outros ungidos. Essa palavra já existia antes da vinda do Mashiach. O mesmo acontece com a palavra grega Cristo, que no grego significa ungido. Porém, da mesma forma que a palavra Mashiach no hebraico se refere a vários que foram ungidos e não exclusivamente ao Filho de Deus, a palavra Cristo grega também é uma referência a vários Cristos, inclusive ao Deus Sol. Por isso, ela, que é uma substituição da palavra Mashiach, definitivamente não é uma boa referência. Uma passagem da Escritura Adventista encontrada em Primeiros Escritos evidencia a mesma situação já apresentada. Página 220. Vi que Deus havia, de uma maneira especial, guardado a Bíblia, ainda quando da mesma existiam
poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível, quando, na realidade, estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Ellen nos fala que palavras foram trocadas logo nas primeiras cópias da Escritura. O que entendemos é que Ellen não fez uma cópia exclusiva da Escritura para si. Portanto, ela usou uma cópia comum de época, contendo palavras que foram trocadas e, uma vez que ela não revelou quais eram essas palavras, o problema seria lançado para o futuro e não nos dias dela. E encerramos com uma declaração: o grande conflito 609. Cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo.